Pessoal, vocês já estão vendo aqui na tela do meu computador o Danilo Gentili e eu vou compartilhar com vocês hoje uma análise sobre a entrevista que ele fez com o Primo Pobre. O Primo Pobre, famoso demais aí na internet, 90% das pessoas que acompanham o meu canal já conhecem o trabalho dele e a discussão que ele faz é sempre sobre comprar um imóvel ou alugar um imóvel. Eu vou mostrar para vocês a discussão aqui que eles tiveram lá no programa e em seguida eu vou dar o meu parecer com análise financeira e técnica, que é o que a gente sempre faz aqui. Nós vamos para a prática, vamos para o simulador e vamos fazer uma simulação na prática. Eu já adianto para vocês. O que a gente vai fazer hoje? Após ver o vídeo dele aqui, ele está comparando alugar, tá, com comprar um imóvel. E a gente vai se balizar hoje um imóvel de 220 mil reais. Por que, Naim, 220 mil reais? Eu estou em Belo Horizonte, tá? E no momento que eu estou gravando esse vídeo, esse é o valor mais praticado, um apartamento básico, 2 quartos, 2 dormitórios, uma vaga de garagem aqui em Belo Horizonte, beleza? Guarde esse valor porque nós vamos ver se é vantagem ou não alugar ou comprar esse imóvel, mas antes disso, vamos ver o que eles falaram nessa conversa deles e depois nós vamos para a prática. Não compre uma casa, tá? Alugue a casa dos outros que é melhor. É verdade? Jamais. Exatamente. Jamais. Eu vi o teu vídeo e falei, esse cara falou exatamente o que eu pensei. Não compre uma casa. Todo mundo que fala isso pra você já comprou a casa dele. Aí o cara chega e fala assim, não, é muito melhor você viver de aluguel, porque com a grana que você vai pagar no aluguel, vai sobrar dinheiro pra você investir. Mas quem falou que o valor de um aluguel é mais barato que o financiamento de uma casa pra pobre? Exato. Opa, olha só o que ele falou aqui, galera. Importantíssimo, ele está comparando o aluguel com o valor da prestação. E segundo o Primo Pobre, é mais barato, olha só, a prestação do imóvel. Eu vou conversar com vocês especificamente sobre isso. Vou até voltar aqui para a nossa câmera principal, porque é importante eu explicar isso antes da gente continuar. Galera, o que acontece é o seguinte, olha só. Para um imóvel valer a pena o aluguel, deve-se cobrar 0,5% do valor venal, ou seja, do valor de venda desse imóvel. Na prática, o que acontece? Isso está acontecendo demais aqui em Belo Horizonte. Tem alguns imóveis muito caros. Imóveis, quando eles passam de R$1 milhão, o que acontece? Você dificilmente consegue alguém disposto a pagar um aluguel equivalente a 0,5% desse valor. Vamos fazer essa conta. O que é 0,5% de 100 mil reais? Um imóvel de 100 mil reais seria 500 reais. Então, um imóvel aí de até 200 mil reais, o aluguel seria 1.000 reais. Vocês concordam comigo? O problema é, quando esse imóvel fica acima de 1 milhão, o aluguel fica acima de 10 mil reais. Isso para muita gente é inviável. O que a pessoa precisa fazer? Ela precisa cobrar um valor de aluguel mais baixo. Então, financeiramente para ela, não vale a pena. E para quem está alugando, vale a pena, porque ela está pagando proporcionalmente um valor mais baixo, entendeu? Mas quando a gente está falando de imóveis mais baratos, pessoal, a coisa se inverte. Por quê? Muitas vezes um imóvel de 200 mil, você consegue alugar ele ali por 1.500 até 2 mil reais, ou seja, mais do que os 0,5% sugerido. Então, matematicamente falando, não é vantagem você morar de aluguel em um imóvel barato, porque a prestação no longo prazo, ela tende a ser mais barata que o aluguel e o imóvel ainda vai ser seu. Então, guarde isso, não é regra. Morar de aluguel ou comprar depende do valor do imóvel, depende da taxa de juros, depende de várias questões. Quanto que você vai pagar no aluguel, você tem que calcular. Matematicamente falando, pela média, quanto mais barato o imóvel for, mais vantagem é você comprar. Guarde isso. Quanto mais caro for, a tendência é que vale a pena você morar de aluguel nesse imóvel. Vamos terminar de ver o que é que eles falaram e já vamos simular o imóvel que a gente combinou de 220 mil. O apartamento que eu moro aqui em Osasco, o valor da minha parcela, da casa que ia ser minha e da minha esposa, quando a gente quitasse, e hoje, graças a Deus, a gente já quitou, era 1.300. O cara que vivia lá de aluguel pagava 1.700. Exato. Né? Então, vive de aluguel por falta de informação e não por falta de dinheiro. Sem contar o alívio, você saber que a casa, agora, se eu perder tudo... Ó, tá bom, pessoal. O que a gente precisava ver, já vimos. O mais importante era essa comparação que o Primo Pobre e o Danilo Gentili fizeram. Agora é o seguinte, vamos para a prática. Como a gente combinou, eu quero simular hoje com vocês um imóvel de 220 mil reais. Tranquilo? Olha só, obviamente vocês vão ter que dar um valor de entrada aqui. Então vou colocar uma entrada bem baixa aqui, só para ficar um valor ilustrativo. Então vamos supor que você deu 20 mil de entrada e vai financiar 200 mil. Tranquilo, pessoal?
Taxa de juros, esse valor de imóvel você consegue dentro do programa Minha Casa Minha Vida, sendo bem justo, tá, galera? Vou até mudar de câmera aqui, ó. Sendo bem justo, porque aqui eu quero mostrar para vocês na prática, na vida real, o que que acontece. Não vou colocar taxas absurdamente altas e nem taxas absurdamente baixas. De acordo com o momento atual da economia, você consegue, com esse financiamento, uma média de 7% de juros ao ano na Caixa Econômica. Vamos voltar aqui. Então, com essa taxa de 7% ao ano, para pagar em 360 meses, ou seja, estamos falando de 30 anos. Vou colocar na tabela Price para simplificar a nossa análise. O que é a tabela Price, Naim? Parcelas iguais, do começo ao final. Então aqui, nós já vimos que aqui a sua prestação será de 1.301. Sendo bem sincero com vocês, você não consegue um imóvel de 1.301. Um imóvel desse, novinho, zeradinho, bonitinho, é no mínimo, R$ 1.600. Estou colocando para baixo, tá? De novo, vou mudar de câmera. Estou colocando para baixo, porque chega facilmente a 2.000, 2.200 o aluguel. Vou colocar 1.600, um valor baixo, só para a gente ter uma média para baixo e ficar muito real isso aqui, beleza? Então, a sua prestação, ela é R$ 1.300. Então, de cara, vamos fazer essa conta. De cara, porque a economia, galera, ela passa por isso aqui. De cara, você está falando de 1.600 menos 1.301. 1.301,85. Nós estamos falando de uma economia de R$ 298 por mês. Se eu multiplicar isso pelos 360 meses, nós estamos falando de uma economia de R$ 107.334. Muita gente vai lembrar, e tem que lembrar mesmo, nós demos uma entrada de 20 mil. Então essa conta não é tão simples assim. Essa conta eu preciso subtrair esses valores aqui que eu dei de entrada, que foi de 20 mil no nosso exemplo. Então mesmo assim, eu estou economizando, olha só, comprar o imóvel sai, tá? Nesse exemplo que eu dei, R$ 87 mil mais barato. E eu ainda tenho o imóvel de R$ 220 mil, mais R$ 220 mil. Então no final das contas, olha só, depois de 30 anos eu tenho R$ 307 mil entre dinheiro e imóvel. Se eu morasse de aluguel, eu não ia ter nada. Vou repetir. Eu tenho R$ 307 mil entre o valor do meu imóvel e o valor economizado. Se eu tivesse morado de aluguel, eu ia ter pagado mais caro e eu não ia ter nada. Vocês estão entendendo, galera? Ó, isso daqui ninguém fala para vocês. Então eu já peço o seu like, eu já peço que se inscreva aqui no canal, porque esse tipo de análise só o nosso canal traz para você. Existem uma série de outras coisas que a gente precisa considerar aqui, tá? A começar pela valorização do imóvel. Eu apenas joguei valores nominais, tá? E fiz uma previsão como se nada fosse acontecer com a inflação. Mas isso não é totalmente errado, porque eu não fiz para nada, nem para o aluguel, nem para nada. Então, se por um lado eu não acrescentei valor, por outro lado eu também não acrescentei valor. Então a gente fica com uma análise justa. Mas para ser uma análise 100% correta, precisamos provisionar inflação, precisamos prever atualizações monetárias, uma série de outras coisas. Precisamos também supor que poderemos também investir esse dinheiro. Então, o que eu convido para você? Que você faça a sua própria análise. O simulador está com 50% de desconto, é o link da descrição. Você ainda ganha uma outra planilha para simular investimentos. É fundamental comparar, investir, alugar, amortizar, você precisa fazer isso, galera. Esse vídeo não acabou. Eu vou voltar para a tela do meu computador, porque nessa mesma planilha a gente vai fazer uma simulação de antecipação de valor, tá? Então, morando de aluguel, nesse exemplo a gente já viu que não é vantagem, tá? E mesmo assim, se eu simplesmente, tá, ir lá e amortizar o meu financiamento, eu já estava pagando uma prestação mais barata, mas se eu amortizar, eu consigo quitar antes do tempo e ainda economizar muita grana. Vamos ver como é que fica isso agora. No mesmo exemplo aqui, galera, o que eu vou fazer agora? O meu aluguel, ele não seria de R$ 1.600? Eu não estou economizando todos os meses os R$ 300, eu vou então simular um investimento desses R$ 300 em amortização. Todos os meses, além de pagar a minha prestação normal, observe que eu estou fazendo isso aqui nessa coluna do simulador, todos os meses, além de pagar a minha prestação normal, eu vou antecipar para o banco R$ 300. Com isso, eu vou quitar a minha dívida muito antes do prazo. Olha só, nessa coluna do simulador, a gente tem o recálculo da quantidade de prestações e aqui você consegue perceber que é possível quitar essa dívida nada mais, nada menos, vamos ver aqui, do que na parcela 218. Aqui começa a brincadeira, tá? 218 eu quitei. Então, quanto que eu antecipei para o banco? R$ 300 vezes 217.
eu antecipei para o banco R$65.100, beleza? Vamos guardar esse valor. Só que eu deixei de pagar para o banco, o valor da parcela, R$ 1.301,85, que foram por quantos meses ali, ó? Vamos fazer essa conta. 360 meses menos 218 que eu quitei, deixei de pagar por 142 meses, R$ 1.301,85. Então, eu deixei de pagar para o banco R$185 mil praticamente. Vamos subtrair os 65.100 que a gente antecipou. Eu deixei de pagar para o banco R$120 mil. Ô, galera, isso aqui ninguém, repetindo, ninguém fala para vocês. Olha só, nós já vimos que é mais vantagem comprar esse imóvel do que alugar. E você ainda pode economizar no seu financiamento R$120 mil. Eu nem vou fazer conta mais. Eu vou deixar para você fazer a sua conta e ver o tanto de dinheiro que pode ficar no seu bolso, ao invés de ficar no bolso de outras pessoas, se você tiver um planejamento financeiro adequado. O que é que eu preciso que você faça? Que você clique no link da descrição e comece a fazer a sua simulação agora. Ninguém, ouça bem, ninguém melhor do que você mesmo tomar as rédeas da sua vida financeira. Adquira o simulador, faça suas simulações, simule investimentos também e tome a melhor decisão para você e para sua família. Vou deixar também passando outros cards aqui na tela, tá? Mostrando um pouco mais sobre o simulador de amortizações, porque você precisa dessa ferramenta. Te aguardo no próximo vídeo. Valeu!